Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das listas encadeadas e vamos ver como deletar um item antes de um nó em uma lista encadeada. Para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte problema. Escreva um programa que apresenta um menu com as seguintes opções relacionadas a estudantes. 1. Inserir no início, 2. Inserir fim, 3. Inserir após, 4. Inserir antes, 5. Mostrar, 6. Pesquisar, 7. Deletar início, 8. Deletar fim, 9. Deletar por matrícula, 10. Deletar após, 11. Deletar antes, que é o foco da nossa aula, e 12. Sair. Cada estudante possui a matrícula e o nome. Ao selecionar sair, o programa deve ser finalizado. Então, o usuário digitou 2 aqui, quer dizer que ele vai inserir os dados do estudante no fim. O nome desse estudante é Pedro e a matrícula é 1. Ele digitou 2 novamente, então ele vai ter que digitar os dados de outro estudante. O nome é Paulo e a matrícula é 2. Novamente, ele digitou 2, digitou os dados do estudante, o nome é Maria, a matrícula é 3. Então, a gente tem os estudantes 1, tem a matrícula 1, que é Pedro, Paulo e Maria. Aí ele digitou 11 e depois ele disse que quer deletar o nó que está antes de Maria, no caso Paulo. Então, quando ele clicou em mostrar, a opção 5, então foi mostrado 1 Pedro e 3 Maria. Então, Paulo foi deletado. Por fim, ele digitou 12 e o programa foi finalizado. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter vários casos. O primeiro desse caso é quando o início é nulo. Então, se o início é nulo, a gente não tem muita coisa a fazer, a não ser informar que o nó não pode ser deletado. O segundo caso é quando o início é um único nó. Nesse caso aqui, ó, se o início for um único nó e esse nó for igual ao nó que a gente está pesquisando, então nesse caso não tem nó anterior. Então a gente também não tem como deletar. Beleza, e nesse caso aqui ó, a gente vai ter outros dois ponteiros, PA que aponta para o anterior e PA que é o anterior a PA. Então se esse PA aqui ficar com valor nulo é porque a gente não andou e o início aqui ele tem um único nó. Beleza, inicie agora com 2 itens e o nó existe. Beleza, vemos que o usuário está pesquisando pelo 3, então a gente vai ter um ponteiro i que vai apontar para o início. Então se esse valor aqui for igual ao valor que a gente está pesquisando, a gente vai parar. Então, 1 é igual ao 3, não. Então, a gente vai para frente. P vai para frente, o PA fica no valor anterior. Esse valor que a gente está pesquisando é igual ao... Esse valor desse nó é igual ao que a gente está pesquisando? Sim. Então, a gente vai dizer o quê? Achou o nosso nó. Vamos mover o início da lista para... O início da lista para frente. Agora, o início da lista vai para o nó 3. E a gente vai deletar o nó anterior. E outro caso aqui é quando a gente tem mais de 2 itens e o nó existe. Nesse caso aqui a gente tem 3 itens. Então a gente vai começar com PI do início, PA igual a nulo e PAA igual a nulo. Então o valor corrente de PI, que é 1, é igual ao que a gente está pesquisando? Não. Aqui o valor corrente de PI é igual ao valor que a gente está pesquisando? Não. O valor corrente de PI é igual ao valor que a gente está pesquisando? Não. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Vai fazer ó, esse PA apontar para PI e liberar o ponteiro PA. Então, a gente vai ficar com os dados com as seguintes configurações. Então, a gente vai ter o nó 1, PA e vai ter o PI. Então, o nó 7 ele foi removido, ou seja, o nó anterior ao 3. Outro caso aqui é quando a gente tem mais de 2 itens e o nó não existe. Então, nesse caso aqui, a gente está querendo deletar o nó antes do 5. Então, a gente vai começar como usual, o PI aponta para o primeiro nó. Então, esse primeiro nó é igual ao nó que a gente está pesquisando? Não. Então, vamos para frente. Esse segundo nó aqui é igual ao que a gente está pesquisando? Não. Então, vamos para frente. Esse terceiro nó é igual ao nó que a gente está pesquisando? Não. Então, vamos para frente. Então, o PI chegou ao valor nulo, então a gente sabe que não há nenhum nó com esse valor em particular. Então, a gente vai informar que o estudante ele não pode ser removido. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Então, aqui a gente tem o nosso dado, que representa o estudante, que tem matrícula e nome. A gente tem aqui o nosso nó, que tem o dado e o ponteiro para o próximo. E a gente tem a nossa lista, que vai ter um ponteiro para o nó inicial. Beleza, então aqui a gente vai colocar outra opção. Essa opção vai ser que opção? Opção 11. Então essa opção 11 vai ser deletar antes.
Beleza. E a opção que era sair agora vai ficar a opção 12. Beleza, aqui a gente tem os diferentes métodos. Tem um método aqui, para ler um estudante, para inserir no início, para inserir no fim, inserir após, inserir antes, deletar início, deletar fim, deletar por valor, deletar após. E a gente vai incluir aqui o nosso deletar antes. Então, vamos colocar aqui um void deletar antes. Beleza, então esse deletar vai receber um ponteiro para nossa lista. Então, lista plista. A gente vai precisar de um ponteiro que a gente vai fazer modificações na nossa lista. Então, a gente vai ter vários casos, né? Por exemplo, a lista vazia. Beleza. Outro caso aqui é quando o nó inicial igual ao nó pesquisado. Então, nesse caso, a gente não vai ter valores anteriores. Outro caso aqui é quando a gente tem, no caso, o segundo nó é igual ao valor pesquisado. Beleza, e a gente tem mais um caso aqui quando a gente tem múltiplos nós e o nó, múltiplos itens e o nó existe. Beleza, a gente tem outro caso aqui quando a gente tem múltiplos itens, caso o nó não existe. Beleza, vamos analisar primeiro se a lista está vazia. Então, se a nossa lista, o início dela foi igual a null, então essa lista ela está vazia. Então, a gente vai imprimir aqui printf, a lista está vazia. Beleza, outro caso aqui é quando o nó inicial é igual, no caso, ao nó pesquisado. Então, se a lista não tiver vazia, é porque ela vai ter, no caso, elementos. Então, a gente vai fazer um else aqui e vamos colocar esses casos aqui dentro. Beleza, então a gente vai fazer o que aqui? Vamos criar dois nós, então struct nó asterisco, eu vou chamar de PA, que vai começar com nulo. Vou criar aqui outro nó, que eu vou chamar de PA, que também vai começar com nulo. E vou criar outro nó aqui, chamado de PI. Então, vou fazer um for. Aqui eu vou dizer o quê? Que o PI vai ser igual à nossa lista, o início dela. Então, enquanto esse PI for diferente de null, se a gente encontrar, se o PI chegar a null, é porque o quê? Esse elemento que a gente está pesquisando com essa matrícula em particular, esse estudante com essa matrícula em particular, ele não existe. E outro caso de parada seria quando a matrícula é igual a um dos nossos nós. Então, PI ponto dado ponto matrícula. Então, enquanto essa matrícula for diferente da que a gente está pesquisando, porque quando for igual é um dos nossos critérios de parada. Então, a gente vai para frente. Vai dizer que PI no caso vai ser igual a PI ponto próximo. Aqui a gente vai dizer que PA vai ser igual a PA e vamos dizer que PA vai ser igual a PI. Beleza, então aqui agora a gente vai considerar os nossos diferentes casos. Beleza, quando o nó for inicial for igual ao pesquisado, então esse nosso PA ele não moveu. Então, se PA for igual a null, então nosso PA ele não moveu. Então, a lista tem um único elemento. Não, no caso, o nó pesquisado é igual ao primeiro, então a gente não vai ter nó anterior. Então, nesse caso, a gente vai imprimir o estudante não pôde ser removido. Beleza. O outro caso aqui seria quando o segundo nó for igual ao pesquisado. Então, a gente vai ter se PA for igual a nulo. No caso,
a lista aqui, o segundo elemento vai ser igual ao valor pesquisado. Então, nesse caso, a gente tem que mover o início da lista. Então, vamos dizer aqui que o início da lista vai apontar agora para PI. Então, a lista ponto início vai apontar para PI. E no caso aqui a gente vai fazer um free de PA. Beleza, esses outros casos aqui, quando a lista agora tem múltiplos nós. Beleza. Então aqui a gente vai dizer o que? Vamos analisar aqui se PI é igual a nulo. Então, se PI for igual a nulo, é porque a gente não conseguiu encontrar um estudante que tem uma matrícula em particular. Então, no nosso caso, a gente vai fazer printf. Vamos imprimir aqui que o estudante não pode ser removido. Beleza, vamos colocar um /n aqui para deixar o código também mais organizado. Então, caso contrário, foi porque a gente achou o estudante. Então, a gente vai dizer o quê? Que PA, o próximo dele, vai ser igual a PI. E vamos fazer um free de PA. Beleza, então esses foram os casos considerados, né? Quando a lista estiver vazia, então a gente vai informar que a lista está vazia. Vamos iniciar esses 3 ponteiros aqui. O primeiro vai ser o início da lista, esse daqui vai ser o anterior. Esse PI vai ser o nó corrente, esse daqui vai ser o anterior, esse daqui vai ser o anterior ao anterior. Então a gente vai caminhar e vai parar por 2 condições. Se o PI chegar a nulo, ou se a gente encontrar um dado que tem essa matrícula em particular. Então, se o PA for igual a nulo, é porque o primeiro nó ele tem o dado que a gente está pesquisando. Então, não vai ter dado anterior. Então, a gente vai informar que o estudante não vai poder ser removido. Então, se o PA for igual a nulo, é porque o segundo elemento é igual ao elemento que a gente está pesquisando. Então, a gente vai ter que mudar o início da nossa lista e liberar aqui o nosso nó. Caso contrário, se esse PI chegar a nulo, é porque o dado não existia na nossa lista. E por último aqui, se esse dado existir, então a gente vai dizer que o PA vai apontar para PI e vamos liberar o PA. Beleza, aqui a gente vai criar outra opção. Então, se a opção for igual a 11, a gente vai fazer o quê? Criar uma matrícula. Vamos pedir para o usuário informar a matrícula. Forme a matrícula. A gente vai fazer o que? Ler essa matrícula em particular. E a gente vai chamar aqui o nosso método deletar antes, passando o que? A nossa lista e a nossa matrícula. Agora o sair, ó, anteriormente era a opção 11, agora é a opção 12. Então aqui no meio a gente vai ter diferentes opções. Seria no início, seria fim. Que no caso seria após e seria antes, mostrar, pesquisar, deletar início, deletar fim, deletar por valor, deletar após. E agora temos o deletar antes. Beleza, e aqui a gente tem o que? O método que acabamos de implementar. Vou fazer aqui apenas uma alteração para fazer com que o primeiro caso seja esse caso aqui em particular, onde o nosso PI é igual a nulo. Porque se o PI for igual a nulo, a gente não precisa nem analisar os demais casos. Eu vou colocar um else if e a gente vai ficar com essa seguinte configuração. Então, se a lista for vazia, a gente não pode fazer nada, não tem como deletar nenhum nó. Se o PI for igual a nulo, porque a gente não conseguiu encontrar nenhum nó que tem aquele valor em particular. Se o PA for igual a nulo, porque o primeiro elemento tem o valor da matrícula que a gente está pesquisando, então não tem nó anterior, então não tem como a gente deletar se não tem nó anterior.
Se o PA for igual a nulo, é porque o segundo valor é igual ao valor que a gente está pesquisando. Então, nesse caso, a gente vai mover o início para uma posição à frente. E nesse caso vai liberar o PA. Caso contrário, a gente vai fazer o PA, o próximo dele, apontar para onde o P está e liberar o PA. Beleza, vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Então, vou digitar aqui a opção 2. Vou digitar um Pedro. Beleza, vou digitar a opção 2 de novo. Vou digitar 2, Paulo. Beleza, vou digitar 2 de novo. Vou digitar 3, Maria. Vou digitar 5 para mostrar. Então, nossa lista tem Pedro, tem Paulo e Maria. Agora eu vou deletar, vou digitar a opção, no caso, a opção 11. Eu vou deletar o nó que está antes de Maria. Então, 3. Agora eu vou pedir para mostrar. Então, agora a gente só tem Pedro, ó, aí Maria. Agora eu vou pedir para deletar antes, a opção 11. Vou digitar aqui um nó que não existe, nó 8. Então, foi impresso, o estudante não pôde ser deletado. Aí eu vou digitar a opção 11 e vou digitar agora 3. Ou seja, para deletar o que estava antes de Maria, Pedro. Vou mostrar, nossa lista agora só tem Maria. Vou digitar 11 novamente, vou digitar uma opção que não existe. Então foi impresso, o estudante não pôde ser deletado. Vou digitar a opção 11, novamente eu vou digitar a matrícula de Maria. Nesse caso foi impresso, o estudante não pôde ser removido porque não tem ninguém anterior a Maria. Então nossa lista só tem Maria. Eu vou digitar o 8 para deletar o último nó. Vou digitar o 5. Nossa lista está vazia. Vou digitar o 11 e vou digitar aqui uma matrícula para deletar. Nosso caso foi informado aqui que a lista está vazia. Então vou digitar aqui outro aluno, cadastrar outro aluno, no caso Pedro, cadastrar outro, no caso Paulo, cadastrar outro, no caso Maria. Pedir para mostrar. Então tem Pedro, Paulo e Maria. Vou digitar 11. Para deletar antes, vou digitar uma matrícula que não existe. Matrícula 20. Foi impressa ao estudante. Não pôde ser removido. Agora eu vou digitar a opção 12 para sair. Beleza? A gente finalizou o programa. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.